A linguagem é uma parte tão essencial das nossas vidas que a gente se acostumou a nem pensar nela. É ela que nos permite comunicar pensamentos e sentimentos. É através dela que nos deixamos levar por um bom livro. Enviamos mensagens de texto, cumprimentamos os amigos. É difícil imaginar tornar-se incapaz de transformar pensamentos em palavras. Mas, se a delicada rede de conexões de linguagem que há no seu cérebro fosse afetada por um AVC, doença ou traumatismo, o efeito poderia literalmente deixar você sem palavras. Essa desordem chama-se afasia. Pode afetar todos os aspectos da comunicação. Pessoas que sofrem de afasia mantêm a sua inteligência de sempre. Elas sabem o que querem dizer, mas nem sempre conseguem fazer com que suas palavras saiam corretas ao falar. Sem querer, essas pessoas podem usar substituições chamadas parafasias. Podem trocar palavras relacionadas, como por exemplo, cachorro por gato. Ou podem trocar palavras por causa do som parecido, por exemplo, mulher por colher. Algumas vezes, suas palavras podem até mesmo ser irreconhecíveis. Há diversos tipos de afasia agrupados em duas categorias: afasia fluente ou receptiva e afasia não fluente ou expressiva. Pessoas com afasia fluente podem ter prosódia e ritmo de fala, mas usar palavras que não têm significado. Elas têm dificuldade em compreender o discurso dos outros e frequentemente são incapazes de reconhecer os erros em seu próprio discurso. Por outro lado, as pessoas com afasia não fluente podem ter boa compreensão, porém precisam de longas pausas entre as palavras e cometem erros gramaticais. Todos nós temos aquela sensação de palavra na ponta da língua vez por outra, mas ter afasia pode tornar difícil nomear objetos simples do dia a dia. Até mesmo ler e escrever pode se tornar difícil e frustrante. Mas então, como se dá essa perda de linguagem? O cérebro humano tem 2 hemisférios. Na maioria das pessoas, o hemisfério esquerdo controla a linguagem. Sabemos disso porque em 1861, o médico Paul Broca estudou um paciente que perdeu a capacidade de usar todas as palavras exceto uma, bronze. Em um estudo post-mortem do cérebro daquele paciente, Broca descobriu uma grande lesão numa região do hemisfério esquerdo, que agora é conhecida como área de Broca. Os cientistas da atualidade acreditam que a área de Broca é, em parte, responsável por nomear objetos e coordenar os músculos envolvidos na fala. Atrás da área de Broca fica a área de Wernicke, próximo ao córtex auditivo. É aqui onde o cérebro atribui significado aos sons do discurso. Danos à área de Wernicke atrapalham a habilidade do cérebro em compreender linguagem. A afasia é causada por danos a uma ou a ambas áreas especializadas em linguagem. Felizmente, há outras áreas do cérebro que apoiam esses centros de linguagem e podem auxiliar na comunicação. Até mesmo áreas do cérebro que controlam movimentos são conectadas à linguagem. Estudos de imagem por ressonância magnética funcional descobriram que ao escutarmos palavras que representam ações como correr ou dançar, partes do cérebro responsáveis por movimentos se despertam, como se o corpo estivesse realmente correndo ou dançando. Nosso outro hemisfério também contribui com a linguagem, aprimorando o ritmo e a entonação da nossa fala. Essas áreas podem ajudar pessoas com afasia quando a comunicação fica difícil. Mas quão comum é a afasia? Aproximadamente 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos têm afasia, com estimados 80 mil novos casos por ano. Em média, 1/3 dos sobreviventes a AVC sofrem de afasia, o que torna a afasia mais predominante que o mal de Parkinson e a esclerose múltipla, apesar de menos conhecida. Existe um tipo raro de afasia, chamado afasia progressiva primária, que não é causada por AVC ou trauma encefálico, mas é na realidade uma forma de demência da qual a perda da linguagem é o primeiro sintoma. O objetivo do tratamento da afasia progressiva primária é manter a função de linguagem pelo maior tempo possível, antes que outros sintomas de demência eventualmente ocorram. Entretanto, quando a afasia é causada por AVC ou trauma encefálico, melhoras na linguagem podem ser alcançadas através de tratamento fonoaudiológico. A habilidade do nosso cérebro em se consertar, conhecida pelo termo plasticidade cerebral, permite que outras áreas assumam o controle de determinadas funções durante o processo de recuperação. Cientistas têm realizado experiências usando novas formas de tecnologia,
que acredita-se podem aumentar a plasticidade cerebral nas pessoas com afasia. Apesar disso, muitas pessoas com afasia permanecem isoladas, com medo de não serem compreendidas pelas demais pessoas. Dar ao afásico tempo e flexibilidade para que ele se comunique da maneira que puder é a melhor forma de reabrir as portas para a linguagem e deixar para trás as limitações da afasia.